Ministro, eu tenho uma pergunta sobre política, porque, aproveitando sua presença aqui, porque muito se diz que se, por acaso, por algum motivo, o presidente Lula decidir não disputar a presidência em 2026, que todo mundo sabe, é prerrogativa dele, mas se ele decidir não disputar, o senhor é cotado para ser um dos candidatos pela esquerda, pelo PT, um homem com experiência, ministro, experiência no Estado, é do Nordeste, é do Ceará, tem carisma. Como o senhor vê esse apontamento de que o senhor poderia ser um candidato à presidência? Bom, primeiro agradeço a alguém apontar, mas eu quero dizer com toda sinceridade, Débora, que eu sou muito grato à missão que o presidente me colocou. Eu tenho dedicado todas as minhas energias, porque eu acredito na educação. Eu acredito na educação como forma transformadora da vida das pessoas. Então, o meu foco hoje tem sido para dar essa contribuição ao grande presidente Lula. O presidente Lula, para mim, ele é o candidato à reeleição em 2026, né? Então, ele é o nosso candidato, é o meu candidato. E o que eu vou procurar fazer ao longo desses próximos 2 anos é ajudar o presidente e ajudar o meu país. Ajudar o país, porque eu acredito que o grande caminho é através da educação do seu povo. Em 2030 ele não pode mais. O senhor gostaria? Até lá tem um grande caminho pela frente. O importante, repito, que acho que o importante é o projeto que nós estamos construindo para o país, que olhe para um país que possa ser soberano, que possa ser um país que olhe para os mais pobres, que olhe para as pessoas que mais precisam, que olhe para a formação dos nossos jovens. Acho que isso é o que eu sempre defendo e, às vezes, o presidente é aquele que representa esse projeto, que vai estar à frente para defender esse projeto, né, a nível de Brasil. Portanto, eu sou aqui, repito, um soldado do presidente Lula, um grande entusiasta do seu governo, empolgado, claro, com todas as limitações do momento da economia, limitações orçamentárias, apesar de a gente conseguiu incrementar bastante nesses 2 anos o orçamento do Ministério da Educação. Precisamos de mais, é claro, mas estou muito empolgado e meu foco hoje tem sido contribuir para a educação brasileira, com muito orgulho e com muita honra. Sara Soares. Ministro, vou também fazer pergunta de política para não deixar passar a oportunidade. O senhor foi o único ministro do governo Lula a eleger um aliado na capital. E em Fortaleza, tem um detalhe que a gente observa que tem um avanço da direita, principalmente ali no Nordeste, algumas cidades importantes, onde sempre foi a esquerda se saiu muito bem. Que tipo de reflexão e que ensinamentos deixaram as eleições municipais deste ano? O que dá para mudar aí dentro do PT? Olha, Sara, eu acho que é importante fazermos uma reflexão para entender um pouco o sentimento da população, os recados que as urnas nos deram, né? Às vezes, compreender um pouco quais são as prioridades da população hoje, do jovem brasileiro, não só do Nordeste, mas do Sudeste, do Sul. Então, eu acho que precisamos, vamos assim, nos conectar melhor com a população. Eu tenho dito isso em várias entrevistas que eu dei. É preciso nos conectarmos melhor com os sentimentos atuais da população. Esse jovem de hoje não é mais o jovem de 2005 ou dos anos 2000, no primeiro governo do presidente Lula. Esse jovem não tinha nem nascido. Então, hoje é uma outra realidade. Os desafios são outros, as demandas são outras, as expectativas são outras das pessoas. Então, acho que é preciso a gente entender um pouco, e não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Esse avanço da visão mais à direita, esse avanço mais conservador, é entender um pouco o comportamento das pessoas e a gente saber dialogar melhor com as pessoas, entender melhor o comportamento. Então, acho que a gente precisa fazer autocríticas, avaliar o resultado dessas eleições, fazer avaliações importantes para que a gente possa, com toda humildade, poder melhorar naquilo que é possível ser melhorado, né? Atender melhor as demandas da população, porque fazer tudo vai ser impossível o governo fazer. Mas a gente pode priorizar aquilo que a população mais demanda, que mais está sentindo na pele os seus problemas do dia a dia. Então, é nisso que eu acredito. Eu acho que a eleição foi um recado dado a todos nós políticos, e é importante sabermos fazer essa interpretação, fazermos essa avaliação com muita humildade, com muita responsabilidade, para nos estarmos conectados melhor com a população brasileira.
muito rapidamente, ministro, desculpa, porque chegou aqui uma pergunta de um senador que está assistindo a gente, pediu para eu te perguntar, então vou fazer essa gentileza de perguntar. Está me dizendo o seguinte, pergunta para o ministro se a questão do pé de meia ter ficado fora do orçamento e que agora está sendo, provavelmente essa história vai ser consertada, né, com o pacote enviado pelo Congresso, pelo Planalto, se poderia, na sua avaliação, configurar uma pedalada do que já aconteceu? Olha, eu acho que está havendo alguma falta de entendimento, porque os recursos que nós transferimos ainda no ano passado para o fundo que foi criado, porque o fundo que foi criado é o mesmo fundo Minha Casa Minha Vida. É a mesma criação de vários fundos que foram criados hoje no Brasil para atender determinadas políticas. E o recurso que foi repassado no final do ano passado entrou no orçamento do MEC, sim. Né? Houve esse questionamento por parte de alguns parlamentares junto ao Tribunal de Contas, que a própria Fazenda, o próprio Ministério estão respondendo e esclarecendo. E tudo foi autorizado pelos senadores e deputados federais. Todas as medidas de um programa tão importante como o Pé de Meia foram todas aprovadas com projeto legislativo, tanto para a criação do fundo, tanto as transferências que foram feitas para o fundo, todas foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Então não há nenhuma, vamos dizer assim, desvio técnico em relação a qualquer conduta em relação a isso. O que eu acho que é um programa que eu considero o programa mais importante do governo, que olha, repito, para os jovens desse país. Vou lembrar o número, 500 mil de jovens abandonam a escola no Brasil por ano. Então, nós sempre precisamos nos indignar com isso, e eu não tenho dúvida que o Pé de Meia é a única solução, não. Mas ela é um dos eixos que vai contribuir com uma boa formação de professores, com a boa escola que acolha bem o aluno, com estrutura ou infraestrutura boa para as escolas para receber os nossos jovens e crianças. Então, é um conjunto de ações que a gente tem procurado trabalhar para melhorar a qualidade da educação pública brasileira. Até porque o mérito, né, não tem nem o que se discutir, né, ministro? Realmente já está aí o governo, o Brasil, colhendo os frutos positivos do Pé de Meia. Se eu só dar um número do Enem. O Enem do ano passado, os alunos que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, que estão aptos a fazer o Enem, apenas 54% dos alunos fizeram a prova do Enem em 2023. Esse ano, por conta do Pé de Meia, nós ampliamos para 94%. Veja o salto que nós demos. E nós vamos apresentar o balanço, mostrar o número de alunos que voltaram para a sala de aula por conta do programa Pé de Meia. Não tenho dúvida que é uma grande política para ajudar a educação brasileira. Muito obrigada. Nós conversamos com o ministro da Educação, Camilo Santana. Muito obrigada, ministro. E mais uma vez, obrigada, Jussara Soares, que viabilizou essa conversa e não desistiu, Jussara Soares. Obrigada para você também.